Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre técnicas de estudo. Mas antes eu queria contar um pouquinho sobre o que eu assisti ontem. Ontem eu fui na palestra do Mário Sérgio Cortella. É um professor, filósofo, muito conhecido por todos. E eu achei muito interessante a palestra dele, porque apesar de ser uma palestra que aparenta ser simples, porque ele utilizou tirinhas para poder dar a sua palestra, ele foi muito profundo nas informações que ele passou. E aí em uma tirinha que eu vou colocar a foto aqui, ele falou justamente sobre algo que eu acredito muito. E a tirinha era simples. Basicamente, as tirinhas dele, ele está conversando com a coruja dele, que se chama Filó, de filosofia, e ele acordou de madrugada para tirar o leite da vaca. E a Filó perguntou para ele, basicamente ou perguntou ou questionou, eu não lembro mais, me recordo o que estava escrito na tirinha, mas o recado é o mais importante. Vou colocar a foto aqui e vocês vão ver. Perguntou ou questionou por que ele estava acordando cedo. E a resposta dele foi, vaca não dá leite. Gente, parece pouca coisa, mas a profundidade disso, e depois ele continuou, né? A foto que eu estou colocando é só de um pedaço dessa tirinha, mas ele continuou explicando. Tá? Olha que legal. Vamos lá. Eu sempre defendi que a gente tem que se esforçar de diversas formas na nossa vida para a gente crescer. Em diversos vídeos aqui eu falo que coisas difíceis, coisas grandes na nossa vida não são fáceis, são difíceis. Ou seja, para você conquistar algo grande, e a gente está falando aqui em passar em concurso público ou passar numa prova, você precisa se esforçar bastante. E esse esforço, ele vem do geral, que seria basicamente você modificar a sua vida por completo para que você consiga criar uma rotina de estudo, você consiga criar um ambiente que seja favorável para que você estude, até um esforço mais micro, que seria você se esforçar no momento que você está fazendo a sua sessão de estudo. E aí, vaca não dá leite, ou seja, para que você possa aprender, você precisa fazer um esforço. E aí agora a gente está olhando na parte mais micro, eu não vou falar da parte mais geral, do ambiente, da rotina, está olhando a parte mais micro. Vaca não dá leite, o que você precisa fazer para que você possa aprender? Você tem que aprender o assunto, vamos lá, venhamos gente. A gente está estudando para concurso público, são diversas disciplinas, diversos assuntos, não dá para você estudar de véspera, tentar jogar tudo para memória de curto prazo, memória de trabalho, para que você possa lembrar no dia seguinte. A gente sabe disso, não é a escola de ensino fundamental que você estudava na semana anterior ou no dia anterior para fazer a prova. Não é isso, tá, gente? Então, você precisa aprender o assunto e para aprender você precisa se esforçar. Por isso que essa tirinha vaca não dá leite tem tudo a ver com o estudo e o que a gente vai falar nesse vídeo, tá? O que eu fiz nesse vídeo? Eu preparei o que eu acho, o que eu entendo que você tem que fazer ao sentar para estudar. Vamos considerar uma sessão de estudo de 50 minutos. A gente sabe que para você estudar não vale a pena que você siga horas e horas estudando. Você tem que fazer uma técnica que é chamada Pomodoro, adaptada, porque a técnica Pomodoro utiliza o tempo de 25 minutos e 5 minutos. Vamos adaptar para o mundo de estudo. Você pode utilizar de 25 minutos estudando e 5 minutos descansando, ou você pode utilizar 50 minutos estudando e 10 minutos descansando. O mais normal para quem estuda é 50 minutos estudando, 10 minutos descansando. Então vamos tratar uma sessão de estudo como 50 minutos estudando, 10 minutos descansando, tá ok? Combinado assim? A nossa premissa é essa. Então quando você senta para estudar e você vai passar aqueles seus 50 minutos lendo material, assistindo uma videoaula, o que você tem que fazer? O que você tem que... esforço que você tem que fazer para que você consiga aprender aquele conteúdo. E depois daquilo, o que você vai fazer com aquilo que você estudou? É isso que eu quero falar nesse vídeo. Então vem aqui para a minha tela, pessoal, que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu preparei alguns slides e aí eu já quero que você perceba que eu sou muito adepto ao resumo, tá? E se eu sou adepto ao resumo, eu gosto de mostrar os meus slides ao invés de ficar falando somente, porque você vai ver como que eu trabalho, como que eu faço os meus resumos para que você possa aplicar também os seus resumos, esse método de resumir dentro dos seus estudos, tá bom? Vamos aqui. Primeira frase que eu queria que você
entendesse. Estudar é construir. Lembra do vaca não dá leite? Você tem que ir lá e tem que tirar o leite da vaca para poder beber, acordar cedo. Estudar é construir. Eu defendo muito isso, gente. Eu falo isso. Desde que eu comecei a ser mentor para concurso público, eu falo isso para os meus mentorados, porque é o que eu acredito. Tá? Sempre que você vai para uma sessão de estudo, você tem que construir algo. Você não pode fazer algo passivo. Você não pode ter uma sessão de estudo passivo. Tá? Então, estudar é construir, aprender é revisar. Ou seja, a gente vai falar sobre essas duas frases. E vocês vão ver que eu vou conseguir desenvolver bastante elas, porque elas são muito importantes e profundas, tá? Vamos lá. Antes disso, eu queria falar sobre esse livro aqui, ó. Aprendizados Sem Limites. Esse livro aqui, ele é um livro muito bom. Eu já li ele uma vez, já reli uma segunda vez e estou na terceira vez agora para poder fazer vídeos. Estou dando uma lida nele, porque ele me dá muitas ideias, estou somando com outros livros e a gente vai construindo uma ideia para poder fazer os vídeos para você, tá? E eu vou ler uma parte desse vídeo. Ele defende algo que é muito bacana. E eu já tinha falado isso em algumas aulas passadas minhas, para os meus mentorados. Deixa eu tentar desenhar aqui que vai ficar melhor ainda, tá? Vamos tentar? Porque aí você vai entender. Vamos abrir aqui um parênteses aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que eu tô fazendo, gente. Eu tô fazendo uma escadinha, tá, gente? Essa escadinha, ela é... Deixa eu dobrar aqui. Opa, vamos... Ela é o que eu acredito muito, tá, gente? Quando você está estudando, você vai estudar e a gente pode citar o nosso professor Pier Piazzi, falecido, mas excelente. Ele tem diversos livros e é muito, muito bacana o que ele fala de forma simples. Quando você é aluno, o que acontece? Você está aqui no primeiro degrau do aprendizado. Você é ouvinte, você tem um estudo passivo demais. Passivo. Tá? Então você está no primeiro degrau, você tem um estudo passivo e ok, não tem problema com isso, o estudo passivo faz parte, você tem que passar pelo estudo passivo, mas em algum momento você vai ter que ser estudante, e aí o professor Piazzi, ele fica, e aqui ele já chama isso de estudo ativo, e ele tem a frase conhecida aqui: o estudo é algo ativo e solitário. Estudar é algo ativo e solitário. Ou seja, você tem que estar sozinho ali, estudando, aprendendo o assunto. Então você sai de aluno para estudante. O que é aluno? É você ir lá para a sala de aula. Vamos imaginar você no ensino médio, você acorda de manhã, você é adolescente, todos nós fomos adolescentes, ou você está sendo adolescente agora, ou vai ser em algum momento, e você senta lá para estudar e assiste a aula. Durante o dia você tem que sim ser estudante. Depois que você chegar em casa, você tem que sentar e rever, estudar aquele assunto de forma ativa, tá? E aí ele defende muito das técnicas de resumir, de escrever à mão. A gente já falou bastante aqui nesse canal sobre isso, e eu também sou defensor disso. E aí, isso aqui, por que eu botei isso aqui, gente? Porque esse livro, ele fala uma outra coisa, esse Aprendizado Sem Limite. Ele fala aqui, ó: aprender é diferente de estudar. Olha que legal. O estudo, ao que ele fala, estudar é o ato de consumir o material de estudo, que é igual para todo mundo. É a ação, não há retenção do aprendizado no longo prazo. Aprendizado. Aprender é fixar o material de estudo na sua mente. É a transformação do estudo. Cada aluno aprende do seu jeito, a partir de técnicas que podem ser diferentes. Então, se a gente tentar conectar essa ideia de que aluno é diferente de estudante, aluno é passivo, estudante é ativo, com a ideia de que estudo é diferente de aprendizado, a gente pode fazer uma linha do tempo, ou um exemplo, um degrau, tá? Que a gente pode chamar aqui de aprendizado. O estudante, eu gosto de chamar aqui de concurseiro, né? É o concurseiro, que seria o degrau acima do estudante. Mas vamos botar aqui o aprendizado. Não está muito lógico aqui, mas a gente, resuma isso aí, tá? Que também é algo ativo, só que a gente vai falar que é longo prazo. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa para que aquilo fique a longo prazo. Então você está percebendo que aqui a gente tem
essa mãozinha aqui, eu não sei porquê, mas tudo bem. Aqui a gente tem, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem uma sequência de, como se você estivesse crescendo. Você assiste a aula, você estuda e depois você fixa a longo prazo. Ou seja, olha que interessante. Isso aqui não estava nem previsto eu falar com vocês, mas eu falei. Então, eu estou falando aqui de que estudar é construir. Ou seja, estudar é construir, você está aqui, ó, nessa parte aqui, estudante. Aprender é revisar. Você está aqui, ó, no aprendizado, tá? Ou seja, fixar a longo prazo, tá bom? Eu acredito muito nisso, gente, muito mesmo. Essa primeira frase aqui é o que eu defendo demais. Já falei isso aqui várias vezes, tá? E aprender a revisar é o que dá o tchan para aquilo que você está construindo, tá bom? Vamos aqui para essa primeira fase. Vou até fazer uma setinha na cor disso aqui. Vamos aqui para essa primeira fase. Estudar é construir. Aí eu fiz esse bizuzinho aqui para você, tá? Sempre que eu tento fazer um resumo, eu tento conectar coisas que eu já aprendi no meu passado com algo que eu estou aprendendo ou querendo resumir agora, no presente. Ou seja, o passado da gente, o que a gente aprendeu, a experiência passada, se eu estou conseguindo lembrar no meu presente, quer dizer que é uma experiência fixa na minha cabeça que eu já aprendi. Se eu já aprendi, muito melhor eu utilizar essas experiências para que eu possa fazer um resumo novo, de um assunto novo, porque é como se eu pegasse aquele assunto e conectasse aquelas experiências passadas que já existem, tá? Ou seja, é como se eu pegasse e falasse assim, vou fazer uma conexão aquilo vai me ajudar a lembrar, é um gatilho de algo que eu já aprendi, vai me ajudar a lembrar do que eu estou querendo aprender. Por que você está falando isso, Mário? Porque, olha, pensa só, eu estou tratando isso como uma coisa que eu aprendi na minha vida do dia a dia, quando eu fui fazer a parte de administração na Marinha. Eu aprendi muito sobre o que é bruto e o que é líquido, tá? E a partir daí eu desenvolvi essa lógica para que você entenda o que você tem que fazer, o que é estudar e construir, tá? Você vai pegar o material bruto e vai ter que transformar em material líquido. Para ajudar vocês a entender o que é bruto e é líquido, eu fui lá no ChatGPT, vamos aqui, ChatGPT, e fiz uma pergunta e ele vai me explicar de forma geral o que é bruto e líquido. Isso é um conceito muito mais voltado para a contabilidade e muitas pessoas não têm noção ainda desse conceito que estão assistindo esse vídeo. Vou ler aqui para você o que o ChatGPT respondeu. De forma geral, bruto é o valor total. E aí você entende valor, porque aqui a gente está falando de um conceito contábil, tá? E eu estou desconsiderando o conceito contábil para poder colocar no resumo como um conceito mais abstrato, tá? De forma geral, bruto é o valor total, sem nada retirado. E líquido é o que resta depois de tirar o que precisa ser descontado. É a mesma coisa que você pega um limão e você corta ele ao meio e você quer fazer uma limonada. E aí você vai lá e espreme o limão. O bruto é a casca do limão, tudo que tem ali dentro do limão. O líquido é o líquido que sai. Ou seja, você pega o limão, que é algo bem mais robusto, você espreme e vai sair um líquido que é o que você realmente quer. Ele deu um exemplo aqui, mas ele deu um exemplo numérico, eu falei do limão. Imagine que você colhe 10 quilos de laranjas bruto. Depois de tirar as cascas e partes estragadas, sobram 7 quilos aproveitáveis, líquido. Ou seja, bruto é o todo original e o líquido é o resultado limpo das perdas ou reduções. Ok? Então, a gente está falando aqui que é bruto e líquido para que você possa entender a minha ideia de resumo, tá? De construir. Resumo não, de estudar é construir. Quando você pega o material do professor, e aqui a gente está nessa parte aqui, quando você pega o material do professor, deixa eu apagar aqui, ficou muito grande. Quando você pega o material do professor, que a gente chama de material líquido, tá? Você está aqui,
Não, material bruto, desculpe. O material do professor, ele tem diversas explicações. Muitas vezes ele é prolixo, redundante para que você possa entender. Tem vezes que ele coloca até resumos para que você possa entender após a explicação. Então, quando você pega ali um PDF, um livro, uma videoaula, você está trabalhando um material bruto. Lembra da maçã? Não, do limão, com a casca, com os caroços, com tudo. Material bruto. E aí você vai tirar o líquido desse material. E o líquido tem que ser o líquido mesmo, gente. Tem que ser o néctar do negócio. Não é para tirar muita coisa. É o néctar real. Então, você vai lá e vai estudar aquele material bruto. Então, imagine você sentando agora na sala de estudo, ou na sua biblioteca, na sua sala de estar, e vai estudar. E aí você abre o seu computador e vai lá pegar um PDF que você vai ler. E aí você vê lá o PDF, tem 50 páginas. Aqui dali é o bruto. Você vai ter que extrair o que é mais importante dali. E a extração, ela é feita no momento que você está lendo. Você está lendo aquele material, está fazendo as suas marcações rápidas, os rabiscos dentro do material, para que você já possa extrair no futuro esse material. Você possa extrair o que é importante. Ou seja, o ato de fazer essa reflexão ser importante, aquilo ali, já é uma coisa que já começa a sair do estudo passivo, que é a leitura, para o estudo ativo. Você está refletindo, isso é importante, isso não é, isso aqui ele está repetindo, não vale a pena, e aí você vai fazendo essa separação do que é importante. E aí depois você vai transformar isso no material líquido, ou seja, você vai construir. Por isso estudar é construir. E que material líquido você vai fazer? Tá? Então você vai construir um material seu, material que vai te dar orgulho, vai te motivar a estudar. Você vai pegar aquilo que você viu que é importante e vai transformar isso num resumo. Vai fazer uma validação de um resumo, vai fazer um grifo do livro. Existem essas técnicas de estudo, técnicas que são importantes de você conhecer. Resumo, que é o que eu mais defendo, validação de resumos prontos, que é uma técnica intermediária, e grifos nos livros para quem não tem tempo. Não tem tempo, que eu digo, quase ninguém tem tempo. Mas grifos no livro é para quem não tem um tempo específico, porque a prova está muito próxima e a matéria ela não tem tanta importância. Ou seja, existe um momento certo para você fazer cada pontinho desse, cada forma de estudar. Não é o que a gente vai falar aqui. Eu estou falando que você vai pegar o material bruto e vai transformar esse em líquido. E qual é a técnica? Como ele fala, cada aluno aprende no seu tempo, a partir de técnicas que podem ser diferentes. A gente pode falar em outros vídeos. Se vocês quiserem, comentem aqui qual técnica você quer que eu fale, que eu explique como é que eu faço, tá bom? Então, você vai pegar o material bruto e vai transformar no material líquido. Esse material líquido tem que ser palpável. Esse material líquido tem que ser organizado. Tem que ser de fácil acesso. Não adianta você grifar num PDF e depois perder o PDF dentro do seu computador, e quando você for revisar esse PDF você não acha. E se você não achar, não adianta nada, você vai ter que ler tudo de novo, grifar. O material líquido tem que ser organizado. A organização do estudo é de extrema importância. Vocês têm que ter isso organizado, de fácil acesso, para que vocês sempre estejam com esse material em mãos, para que vocês possam revisar esse material, que a gente vai falar revisar mais à frente. E aí vocês estão vendo aqui que a gente falou aqui sobre construir um material líquido. Mas eu falei aqui de uma frase que é de extrema importância em diversos aspectos. A gente pode falar aqui, ó, gente, importância no aprendizado. Por quê? Vamos lá. Eu estou falando para vocês que cada sessão de estudo deve resultar em um material construído. Se você não construiu nada, se você chegou no final de uma sessão de estudo e falar para mim que você não construiu nada, você ainda não terminou a sessão de estudo. Continue. Gaste mais 10, 20 minutos para você terminar. Porque você tem que construir algo. Você tem que ter o prazer de construir. Isso é bom para o aprendizado. Porque você construir, você está
refletindo sobre o assunto e construindo algo seu. Mas é bom também para motivação, gente. Vocês têm que ter uma noção que é prazeroso você construir algo, você gosta de construir. Quando a gente é criança e a gente senta e pega... Não sei se vocês faziam esse tipo de brincadeira, mas eu tinha uns dominós, né? E aí eu sentava e começava a botar um dominó, eu colocava outro, daqui a pouco construía um castelinho de dominó. A gente tinha prazer em construir algo simples. Tinha uma dificuldade ali de construir, às vezes caía, mas a gente tinha prazer de superar. Ou então com cartas, né? Você pegava uma carta, botava outra, e depois fazia, aí depois caía tudo. Mas tudo bem, você tinha prazer. Construir dá prazer. Se você construir algo e a sua missão em cada sessão de estudo for construir algo cada vez melhor, cada vez mais bacana, cada vez mais resumido, cada vez mais fácil de você olhar e entender, você está tendo prazer em estudar. Então quando eu falo para você, gente, que construir algo numa sessão de estudo gera o que a gente chama de motivação, e isso automaticamente vai te dar prazer e vai te ajudar no aprendizado, isso pra gente, para quem estuda, é como se fosse a mina de ouro, tá, gente? Porque as pessoas não gostam de estudar. E se elas começarem a ter prazer em estudar, elas vão conseguir se manter muito tempo estudando. E a vida praticamente modifica por completo, tá? Pra gente finalizar esse item aqui, tá? Eu falo que resumo, para mim, é o que eu mais curto, tá? Por quê? O resumo é muito mais prazeroso. É muito melhor para lembrar, porque você construiu. Então, quando você pega e faz um resumo, e eu tenho a técnica, que na verdade não é minha, eu aprendi de resumos gráficos, você tem prazer em falar assim, caramba, eu terminei a sessão de estudo com esse resumo, esses resumos, e poxa, estou feliz demais. Você tem prazer, você mostra para as pessoas, caramba, aqui meus resumos. Pode perguntar alguma coisa aí que eu lembro. Olha que legal isso, tá? Então é muito prazeroso, tá, gente? Vamos agora voltar aqui para a nossa frase. Eu acabei de falar que estudar é construir. Agora eu quero falar sobre aprender é revisar. O que você constrói, e aí eu vou tirar, vou botar numa cor vermelha. O que você constrói, opa, ficou muito fino. Quando fica fino, fica mais difícil. O que você constrói é o que você vai revisar. Gente, olha a simplicidade do negócio. Você constrói um negócio, um resumo, tem prazer em construir cada vez mais. E aí agora você vai utilizar esse resumo para revisar o material líquido, tá? E aí vamos lá para a nossa conversa. Aqui foi aquilo que eu falei aqui, a nossa conversa simples assim, gente. Lembra do material líquido que a gente falou? Vocês estão lembrados? Material líquido, estão lembrados? Esse material líquido, o resumo que você fez, ele vai ser sua fonte de consulta eterna, fonte de atualização, fonte de consulta. Você não vai olhar mais o material bruto, a não ser que você tenha seja um assunto que não esteja de jeito nenhum no seu material líquido. Aí você vai lá no material origem para ver se o professor falou aquilo e você deixou passar. Mas o material líquido, o seu resumo, e a gente pode botar aqui, vamos botar aqui resumo, apesar de ter outras técnicas, mas aí como o resumo ele fica mais claro, mas pode ser um material marcado, pode ser um resumo de outra pessoa que você validou, mas o seu resumo, vou botar aqui para ficar bonitinho, ele vai ser a sua fonte de consulta, a sua enciclopédia. Tudo que você imaginar, você vai olhar para ver se você encontra um gatilho que leve aquilo que você pensou no seu resumo. Se você fez uma questão e tem um assunto que você não lembra, você vai lá no seu resumo e fala, caramba, isso não está no meu resumo, mas será que tem uma palavra que levaria a esse assunto e eu não esqueci? Será que vale colocar isso no meu resumo? Vai ser uma fonte de consulta eterna. E como que você vai revisar, gente? Revisar não é ler. Você não vai pegar um resumo, vamos pegar um exemplo de um resumo que eu fiz.
pegar um exemplo aqui. Aqui, isso aqui é um exemplo de um resumo, tá? Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, é um exemplo de resumo. Eu gosto muito de lápis. Lápis não fica muito bom para mostrar, mas eu gosto de lápis. Eu não gosto muito do colorido, mas o colorido é importante, tá? É a minha cabeça que é assim. Então você vai pegar um resumo desse e você vai tentar lembrar esse resumo. Obviamente, se você afastar muito do tempo de revisões passadas, fazer revisões passadas, você vai lembrar um pouco menos. Mas não tem problema, você tem que ter esforço. E aí a gente vai lá e fala da frase inicial lá do Mário Sérgio Cortella, que vaca não dá leite. Ou seja, tem que ter esforço. Não adianta você pegar e ler, gente. Não adianta, você não vai estar esforçando. Você vai pegar e vai pensar, caramba, vamos tentar lembrar sobre esse assunto aqui. Aí você tenta lembrar tudo. Tenta visualizar o seu resumo. Por isso que os resumos gráficos são bons, porque você pega muito a memória visual, tenta visualizar as partes, mesmo que você não lembre as palavras corretas, mas tenta ali visualizar as partes inicialmente, depois pega uma parte do resumo ali, tenta visualizar uma palavra que seja, e aos poucos você vai esforçando. Com o tempo, isso vai entrando na sua cabeça. Então toda vez que você for fazer uma revisão, você vai tentar lembrar. Tentar o máximo, sem preguiça, gente. Vaca não dá leite, galera. Você tem que se esforçar. E aí você vai fazer o seu material, líquido. Tá? E aí, o que acontece, gente? A partir daí, você vai começar a fazer questões, porque você vai fazer prova também. E ao fazer prova, você tem que treinar fazer prova. E treinar fazer provas, você tem que fazer questões. Então, você tem que treinar a metodologia da banca. Só que quando você estiver fazendo questões, automaticamente você vai ter que lembrar do seu resumo. Se você conseguir fazer sempre essa conexão, questões, resumo, você vai treinando o seu cérebro a procurar a resposta das questões nos seus resumos gráficos. Isso faz com que você faça uma conexão mais rápida. E passar em concurso público não basta saber o conteúdo. Você tem que saber o conteúdo e resolver no tempo da prova aquelas questões. Seja 2 minutos, 1 minuto e meio, 1 minuto para fazer uma questão. Você tem que saber o conteúdo e conseguir resolver nesse tempo. Você tem que resgatar de forma rápida. Se você for resgatar de forma rápida, você consegue achar o erro da questão rápido e para a próxima, aí você consegue pegar aquelas questões mais complexas e demorar um pouquinho mais de tempo. Então, sempre que você estiver fazendo questões, você tente lembrar, tente ver o seu resumo. Se tem uma questão, algo que você achou importante na questão que não está no seu resumo, está na hora de você atualizar a sua enciclopédia, o seu resumo, atualize. Mas você não pode, de jeito nenhum, deixar o seu resumo de lado. Por isso da organização. E cada vez que você vai no seu resumo, você vai aprofundando, você vai lembrando o resumo, você vai acrescentando outras informações que nem precisa estar escrito no resumo, mas você vai acrescentando dentro da sua cabeça, conectando a palavra-chave do seu resumo. E aí você vai lembrando, você vai aprofundando. Por isso, gente, a gente fala que aprender é revisar. Aprender é revisar. Tá bom, pessoal? Pessoal, o vídeo ficou basicamente uns 25 a 30 minutos, tá? Vou encerrar o vídeo aqui. Gostaria de saber se você gostou desse vídeo. Se você gostou, você vai lá, escreve aqui nos comentários. Se inscreva nesse canal, pessoal. A sua inscrição, para mim, é extrema importância, porque eu gosto desses assuntos. E se você se inscreve no canal, porque você quer aprender sobre estudar, você quer aprender sobre algo que vai modificar a vida de vocês. Isso me motiva a tentar ensinar para vocês algo que eu aprendi com a minha vida, com os meus estudos, que eu acho importante passar para vocês. Ou seja, conteúdos que vão te ajudar a evoluir nesse quesito estudo, que o estudo é o que vai modificar a sua vida. Então, se você quer aprender a estudar, você quer modificar a vida a partir dos estudos, siga esse canal, que você vai ter muita informação, tá bom?
Grande abraço!